Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: Sede, pois, imitadores de Deus. Efésios 5, versículo 1. Hoje meditaremos, meus irmãos, esse tema bem importante, bem relevante, né? Também esclareceremos, aqui alguns pontos, se caso, houver algum novato, alguém que está começando agora, aqui no caminho da fé. Também esclareceremos alguns pontos aqui através de alguns tópicos e buscaremos, meus irmãos, por meio desse versículo, enfatizar em si, ver como também podemos, ali ser imitadores de Deus, né? Nós vemos isso lá em Efésios 5, aqui no versículo 1. Então, nós temos aqui, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É o que diz o apóstolo Paulo, aqui aos Efésios, mas também, fica uma mensagem de repreensão, de exortação a todos nós. E é bem importante isso, bem interessante, nós abordarmos sobre isso, porque já foi algo declarado por Jesus, lá em Mateus 5, versículo 48, né? Sede, pois, vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai. É o que é dito lá em Mateus 5:48, que é bem interessante, né? A gente pode até acessar aqui, Mateus, capítulo 5, verso 48, diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É o que é dito, aqui em Mateus 5:48, que é algo bem interessante, né? A gente pode ficar em dúvida, né? Como pode um mero ser humano falho, ali, ser imitador de Deus, ser perfeito como Deus, né? Ser imitador de Cristo, né? As pessoas, às vezes, elas podem acabar pensando sobre isso, né? E por meio desse estudo, buscaremos ali meditar a respeito disso, examinar nisso, né? E buscaremos aqui explicar também a respeito disso, como a gente pode, né? Claro que aqui enfatizando mais sobre como nós podemos ser imitadores de Deus, né? Porque Cristo, de fato, foi um homem, né? Plenamente homem, né? Mas claro que sem pecado. Ele foi um homem, viveu assim como nós, passou pelas mesmas lutas que nós, né? E ele, de fato, foi o ser humano em si que nos deu exemplo e nos demonstrou que, de fato, a vida sem pecado é possível, né? Embora que já nós não podemos, alcançar a perfeição em si, né? Mas é demonstrado por ele, em si ali que a gente pode sim, e é possível sim, não pela nossa força, mas através do Espírito Santo de Deus, viver uma vida, que agrada ao Pai, uma vida apartada, da prática do pecado, que busca, ali abandonar os erros, as transgressões, as falhas em si, né? Jesus ele nos deu esse exemplo, mas hoje, né? Nós meditaremos ali em como nós podemos ser, imitadores de Deus, ali como filhos amados, né? Isso que a gente meditará hoje através de Efésios 5, versículo 1. Mas antes, meus irmãos, de darmos início, ao nosso estudo, peço desde já, já de antemão, se os irmãos puderem, deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais. Dessa forma, os irmãos estarão auxiliando muito na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas podem ser alcançadas, por meio dessa mensagem que hoje eu vos trago. E dessa forma, mais pessoas podem entender esse tema, pessoas também podem ser notificadas, e os irmãos também podem ser notificados. Os irmãos estarão colaborando muito, na divulgação dessa pregação, né? O algoritmo do YouTube entende que os irmãos estão gostando e logo, esse vídeo ele tende, a ser mais divulgado, ali na plataforma do YouTube. Então, eu peço desde já aos irmãos, esse auxílio para que a pregação seja levada adiante e dessa forma, nós entramos em um trabalho mútuo, de levar, o evangelho adiante, de fazer com que mais pessoas sigam, os caminhos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são novatos no canal, convido-lhes a se inscrever no canal, a acompanhar, os estudos todas as segundas-feiras a partir das 8 horas e também, a ver aqui os demais estudos, a conhecer aqui a Igreja de Deus, que tem um link tanto na descrição quanto aqui no perfil do canal, outras séries, outros canais, e também aqui tem também o link aqui das apostilas, do canal, que estão sendo disponibilizadas aqui através desse link aqui no Google Drive. Então, sem mais demoras, dando esse breve início, abordamos um pouco sobre essa questão de ser imitador de Deus, em si. Vamos agora, dar início ao nosso estudo e prosseguimos aqui na nossa meditação, nosso ensino de hoje. A exortação
Sede, pois, imitadores de Deus, toca no centro da fé cristã. Ela não trata de comportamento superficial, moralismo religioso ou simples boas maneiras. Trata-se de identidade, vocação e testemunho. O Evangelho não apenas nos tira do pecado, mas nos insere em um novo padrão de vida, cujo preferencial é o próprio Deus. A pergunta implícita do texto não é o que é permitido, mas a quem eu reflito, né? Tem praticamente uma questão em si, né? A gente vê muitas pessoas falando, né, de aparência, mas, por exemplo, no que tange a atitudes, né? Por exemplo, se o pai, né, um pai ali é uma pessoa muito calma, né, uma pessoa bem tranquila, aí o filho vai lá e segue no mesmo caminho, muitas pessoas podem dizer, esse menino é a cara do pai, né? É o jeito do pai, né? É igual o pai. Tem, né? Isso é algo muito normal, né? A gente vê, principalmente na família, né? A gente vê bastante isso, e é praticamente isso. De uma forma mais simples dos irmãos entenderem, né? Mas também, eu também, né? Entender, a gente traz essa comparação, né? Quando, por exemplo, nós, que somos servos, né, do Deus Altíssimo, nós refletimos, né, ali as virtudes que Deus, ele tem, né? A gente sabe que Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus perdoador, é um Deus que tem empatia, que tem misericórdia, e quando a gente demonstra isso, as pessoas podem ver de fato, né? Algumas podem até dizer, né? É, Deus é com essa pessoa, né? Deus habita com essa pessoa. Essa pessoa, de fato, é um servo do Deus Altíssimo. É isso que a gente deve pensar. A quem eu estou refletindo? Será que eu estou refletindo, né, a uma vida totalmente pregressa, uma vida que é envolvida com pecado? Ou será que eu estou refletindo, né, ali ao Deus Altíssimo? Será que eu estou refletindo, né, também? Nós também somos chamados, né, a, a nos espelharmos, né, no Senhor Jesus. Será que eu também estou refletindo, né, o Senhor Jesus? Que foi o homem perfeito, né, que nos mostrou que uma vida de fato sem pecados era possível, né? A gente pode pensar nisso, né? E somos levados de fato a meditar, né? Quem será que eu estou refletindo, né? Fica essa questão, né, para cada um de nós, né, principalmente a mim, e pensarmos, né, sobre isso, examinarmos sobre isso, porque é importante que a gente reflita, né, a Deus. E é de muitas e muitas formas, meus irmãos. Por exemplo, no próprio tratar, no próprio falar, no próprio tratar, por exemplo, é, vamos supor, né, ali, no modo de tratar as pessoas, né? Vem ali uma pessoa falar comigo, tal, e eu vou lá e trato a pessoa com ira, com ignorância, né? Isso não é algo que reflete, né, ali a Deus. Claro, né, que nós somos falhos, claro que de fato a gente vai errar, só que a gente tem que entender que de fato isso não é algo que vai refletir, né, ali ao nosso Deus. Isso é algo, uma manifestação da carne em si. O correto é praticamente a gente suportar, né? É uma palavra bem forte até, né? Porque ainda que, por exemplo, vamos supor, né, que a gente está ali falando, conversando sobre um tema e a gente está certo e a gente está vendo que o pensamento de irmão está errado, a gente vai tratar com toda delicadeza, com toda calmaria, ainda que dê um pouco de dor de cabeça, né? A gente tem que tratar com calmaria, né, com tranquilidade, para acabar não magoando o irmão e acabar fazendo com que alguém se afaste da fé ou até mesmo, né, ali seja ferido, né? A gente tem que ter um cuidado quanto a isso, né? Temos que refletir o nosso Deus no agir, no pensar, no nosso falar. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que refletir a Deus. Mas nós vamos destacar isso de uma forma mais profunda, né, meus irmãos? Porque muitas pessoas elas podem pensar, né? Como é que eu posso ser imitador de Deus se Deus é um ser supremo, é um ser perfeito, é um ser absoluto e eu sou um mero pecador? A gente vai meditar nisso, alcançaremos a resposta para isso e sairemos, né, aqui com conhecimento aprofundado, com o direcionamento correto, né, ali a partir da direção de Deus, né, a respeito dessa questão. Então, imitar a Deus é um chamado forte, porque desloca o centro da vida do eu para Deus. Em um mundo, né, que normaliza a autossuficiência, a vingança, o orgulho e o egoísmo, essa exortação ela soa um pouco estranha, né, entre aspas, e até impraticável, né, entre aspas. Contudo, Paulo não dirige a incrédulos. Ele não dirige essa frase a pessoas
que não creem em Deus, que não buscam, do contrário, se rebelam, né? Ele não busca direcionar essa mensagem àqueles que de fato se rebelam contra Deus, mas ele fala daqueles que já foram, né, alcançados pela graça, seja aqueles que ainda estão começando, aqueles que já, né, começaram, aqueles que já estão há muito tempo, ou então aqueles que, ainda que vivem no momento, uma vida pregressa, ainda vão começar, né, estão passando ali, claro que pelo processo, né, Deus ele também chama, né, aqueles, aqueles a quem ele quer que venha, né, mas claro que ele não obriga ninguém, né, ninguém é obrigado a seguir o caminho, mas nós somos chamados de fato, né. Jesus ele nos diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Escolhidos em que sentido? Naqueles que praticam, aqueles que obedecem, aqueles que de fato se entregam a viver para Deus. Poucos são estes. E esse pouco passa a ser algo meio preocupante, né, meus irmãos? Porque muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Então, é um tema bem importante. É interessante a gente meditar nisso para que a gente examine, né, a nossa própria vida e busque melhorar, né, em tudo que a gente tem falhado. Então, prosseguindo, contudo, né, Paulo não dirige a incrédulos, mas àqueles que já foram alcançados pela graça. O ponto não é tentar se tornar algo que não somos, mas viver de acordo com aquilo que já fomos feitos em Cristo. Esse tema revela que a vida cristã não se resume somente a crenças corretas, ou seja, a doutrina, embora que isso seja importante, né? A gente vê no mundo, né, muitas doutrinas heréticas, muitas doutrinas, né, que não são de acordo com os princípios bíblicos. A gente encontra muito disso, né, ali no sistema religioso, em pessoas com interpretações erradas. É importante, sim, a gente saber a verdadeira doutrina, porque Jesus mesmo diz, né, quem crê em mim, como diz a Escritura, né? Não é como diz tal pessoa, não é como diz o pastor, não é como diz ali o irmão, é como diz a Escritura. Nós temos que crer como diz a palavra de Deus, né? Ali sobre Jesus. Rios de água viva fluirão, né? Ali de seu ventre. Então é importante sim a gente de fato ter a doutrina correta, examinarmos corretamente as Escrituras, termos o conhecimento. Claro que tudo isso não vem de nós mesmos, só vem de Deus, mas não se limita somente a isso. Vai envolver também uma transformação visível do caráter, principalmente após o batismo, que é onde nós de fato confessamos que é como se a gente estivesse, né, se casando, né, com o nosso Deus, entre aspas. Claro que isso é só uma figura de linguagem, né, uma comparação ali que eu estou fazendo, né. É como se a gente estivesse meio que afirmando um casamento com o nosso Deus em um ato de fidelidade. E a gente promete se manter fiel a Ele até o fim, né. Então, principalmente após o batismo, é que morre, né, a antiga criatura e nasce a nova, né, mas até mesmo antes já começa essa transformação. Imitar a Deus significa permitir que sua maneira de agir molde nossas decisões, nossas relações e respostas diante do sofrimento, do pecado e do próximo. É um chamado que confronta tanto a fé meramente teórica quanto a religiosidade vazia, exigindo coerência entre aquilo que professamos e aquilo que vivemos. Assim, Efésios capítulo 5, versículo 1 nos conduz a refletir não apenas sobre quem Deus é, mas sobre como essa revelação deve afetar concretamente a forma como andamos nesse mundo. Então, dando essa breve introdução, vamos agora, né, meus irmãos, entrar aqui no primeiro tópico do nosso estudo, que é uma questão que pode ser levantada por muitos, principalmente aqueles, né, que, claro que pode haver pessoas que de fato têm essas dúvidas, e não é errado duvidar, né, não é errado ter esse pensar, porque de fato é uma questão que as pessoas podem meditar, elas podem de fato ter dúvida, podem acabar de fato tendo dificuldade de entender, mas isso aqui parte principalmente, né, daqueles que não creem, né, daqueles que não vivem da fé em si, né, que é esse tópico que eu acabei trazendo, né, como ser imitador de Deus se ele é perfeito, né, é algo que muitas pessoas podem pensar, muitas pessoas podem examinar e acabam não entendendo, né? Acabam não compreendendo de forma plena, de forma absoluta, né? De forma correta, né? O que seria, de fato, ser imitador de Deus se ele por si só é perfeito, né? Nós meditaremos aqui e examinaremos, buscando, né, entender isso à luz das Escrituras. O chamado para imitar a Deus não é um convite à perfeição absoluta, algo, né, que é inalcançável ao ser humano, mas é um direcionamento de vida. Assim como
em Mateus 5,48, onde Jesus chama seus discípulos a serem perfeitos como Deus é perfeito. A ênfase não está em alcançar um estado impecável, mas em ordenar a vida segundo a vontade divina. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, ela não está nos chamando a termos uma vida perfeita, a vivermos algo que é inalcançável. Não, não está sendo chamado a isso, até porque, né, Paulo ele nos diz, né, se eu não me engano lá em Romanos, né, todos pecaram e todos, né, estão destituídos da glória de Deus. E se nós por si só já erramos, né, se nós já, de fato já temos pecado, claramente, né, não tem como mais ser perfeito, porque para ser perfeito não pode errar. O que para nós, meus irmãos, já é algo inalcançável, porque até mesmo desde pequeno a gente já falha, né? A gente pode identificar isso, por exemplo, na vida por exemplo, uma criança pequena, né? Uma criança pequena já pode ali acabar mentindo, né? E mentir é um pecado, a Bíblia apresenta isso, ela pode já acabar mentindo, até mesmo, né, ali tomar atitudes, né, que não foram tão corretas. A gente já vê isso por parte de crianças, porque a gente já vê, né, que o pecado ali de fato corrompeu o ser humano. Mas, no entanto, a palavra de Deus, ela nos chama a não a não nos conformarmos com isso, né? A gente vai ver mais adiante, Romanos 12 também, que é interessante, né? Fala pra gente não se conformar com isso. Mas, de fato, né, ser renovados, claro que lá fala no pensar, mas isso abrange, né, em toda a nossa vida, né? Sermos renovados, né, espiritualmente, em tudo, de fato, em nossa vida, para que a gente possa, de fato, refletir, né, a vida em si é cristã, uma vida de fato que busca a perfeição diária, né? E não a perfeição plena, mas de fato um estado, né? Por exemplo, assim como Davi. Davi ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, embora que tenha cometido falhas. Abraão, por exemplo, também foi chamado de amigo de Deus, embora que também tivesse falhas, né? E todos os vários servos de Deus, eles são chamados de servos, né, do Deus Altíssimo, pessoas fiéis, embora que ainda tivessem falhas. Então, a resposta em si para isso, dando uma resposta já introdutória, de como ser imitador de Deus se ele é perfeito, é que o chamado aqui não é a ser perfeito, mas a viver uma vida que reflete a perfeição de Deus, né? Uma vida que reflete ali a completude de Deus, o que ele é, né? É isso que nós somos chamados, a não viver uma vida perfeita, porque infelizmente, né, meus irmãos, é até triste, né, de se dizer, a gente vai acabar falhando, a gente vai acabar pecando. Se a gente, infelizmente, né? A gente querendo ou não, a gente vai errar, né? Até a volta de Jesus a gente vai acabar falhando. Só que o nosso objetivo aqui é buscar, dependendo, né, do nosso Deus, evitar mais e mais o pecado, né? E evitar com que vivamos, né, uma vida de pecado. Somos chamados a viver uma vida que reflete, né, ali o caráter de Deus, uma vida que busca viver sem o pecado. Em Efésios 5:1, a imitação está ligada ao caráter moral de Deus, especialmente a sua santidade. Deus é perfeito e totalmente separado do pecado. Quando Paulo exorta os crentes a serem imitadores, ele aponta para uma vida apartada do pecado, não para uma vida isenta de falhas. O próprio contexto de Efésios 5 deixa isso claro, né, ao afirmar que a prostituição, né, toda impureza ou avareza nem sequer sejam nomeadas entre vós, como nós vemos em Efésios 5:3, e que os cristãos não devem ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas. O padrão não é a impecabilidade, mas a ruptura consciente com aquilo que contradiz a natureza de Deus. Então, é totalmente impossível para nós alcançarmos uma vida totalmente, ou seja, plena, né? Uma vida plena sem pecado. Isso é totalmente impossível para nós que já falhamos. Agora, é totalmente possível a gente viver uma vida que reflete, né, ali o que Jesus ele mesmo fez, né? Claro que diferente dele a gente não vai conseguir deixar de falhar, né? Nós somos sujeitos a isso, né? Uma hora ou outra a gente acaba falhando, infelizmente, devido à nossa corrupção já que nós temos. Mas a gente pode de fato viver uma vida, né, que busca se apartar do pecado, né? Uma vida que de fato busca ser, né, ali segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. É isso que a gente deve buscar. Inclusive, vendo somente aqui os versículos, nós vemos, né, Efésios 5, versículo 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza
nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, ou seja, a prostituição, no que a gente já sabe, né, o que é prostituição, a impureza, tudo que nos mantém impuros, e a avareza, que é qualquer tipo de idolatria ou amor ao dinheiro, não se deve nomear entre vós, né, como convém aos santos, né, aqueles que de fato buscam a Deus. E de uma forma mais resumida, né, meus irmãos, Paulo ele diz aqui em Efésios 5, versículo 11, e não comuniqueis, ou seja, não compactueis, não participeis, né, ali, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? A gente, nesse sentido de condenar, né, não é sair condenando todo mundo, né? Não é sair falando que a pessoa está condenada porque ela pecou, não. A gente só vai o quê? Julgar no sentido de aquela prática não é certa. Aquela prática é reprovável diante dos olhos de Deus e por isso a gente acaba evitando. É nesse sentido. Mas voltando, vamos dar aqui prosseguimento, né, no estudo. Esse chamado à imitação se expressa na busca contínua pela santidade. Em Efésios 5:8, Paulo lembra que antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor e conclui: andai como filhos da luz. Então, vendo aqui, Efésios 5:8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, esse é o chamado, né? Buscarmos sermos luz. A santidade, portanto, não é um estado estático, mas um caminhar diário, diário, né, que reflete a nova condição em Cristo Jesus, né? Até porque foi como Jesus ele disse, né, que Deus ele enviaria, né, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e ele, né, habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E somente por causa do Espírito Santo, meus irmãos, é que a gente consegue viver uma vida santa. Porque se a gente vier aqui e acessar lá em Gálatas, capítulo 5, a partir ali dos versículos, nos últimos versículos que vai falar ali sobre, ó, a gente tem aqui as obras das trevas, no caso as obras da carne, né? E temos aqui os frutos do Espírito, né? Já é bem claro aqui, né? Frutos do Espírito. Para a gente produzir os frutos do Espírito, o que é preciso? O Espírito Santo. E aí que a gente de fato produz o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança, né? Tudo isso só é possível através do Espírito Santo. Porque ainda que na carne a gente possa de fato produzir o amor, o gozo, uma, entre aspas, paz, longanimidade, essas coisas em si, né? No caso, esses frutos, né? Ainda assim não vai ser um fruto pleno, né? O amor do mundo e o amor que no que tange, né, ali a falar do espírito é um amor totalmente diferente. A paz, por exemplo, se a gente for pensar em paz, nessa questão do mundo em si, né, as pessoas vão pensar, né, é um estado em que todo mundo tolera todo mundo, né, ninguém julga ninguém, né, ali num... Também tem essa questão, claro que tem outros pontos que de fato são corretos, mas a gente vê que a paz do mundo em si não é aquela paz plena, não é aquela paz que Deus oferece, né? A paz que Deus ele nos oferece é aquela paz que excede a todo entendimento, né? Como diz lá em Filipenses 4, no versículo, se eu não me engano, 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, diz aqui, ó. Não estejais inquietas por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus, né, que excede a todo entendimento, é uma paz que praticamente é inexplicável. A pessoa ela pode estar passando o que for, ela pode estar doente, ela pode estar enferma, ela pode estar passando pelas maiores dificuldades, pelos maiores problemas. Ela se mantém firme, com paz, porque ela sabe que ela tem confiado naquele que a sustenta, né, naquele que de fato pode todas as coisas, né? No Deus supremo, né, no Deus de fato que criou todas as coisas. Então, voltando, né, aqui a essa questão, né, a gente só pode de fato viver em santidade através do Espírito Santo, né? Quando temos ele em nossa vida, é aí que de fato, né, ou seja, quando nós temos a presença de Deus, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, né, a presença do Pai, é aí que a gente de fato pode viver uma vida santa.
porque somente a partir dele é que a gente pode de fato buscar a santidade, porque se fosse, não seria possível a gente buscar na carne, porque a carne, como a gente já sabe, se o Espírito Santo de Deus não habita em nós, o que vai dominar é a carne, e a carne vai ali acabar dirigindo os desejos daquela pessoa e ela não vai conseguir ali se manter, né, ali em santidade. No entanto, quando temos o Espírito, aí sim a gente mantém uma vida plena, né, ali, embora que não sem pecado, mas uma vida que reflete, né, ali os caráteres de Deus, uma vida que de fato busca, né, ali a santidade, até porque a santidade é um processo, né, que leva a vida inteira, né, e ainda assim no fim da vida a pessoa ela não se encontra perfeita, mas ela se encontra num estado, né, se claro buscar a Deus constantemente, firme, forte, ela entra assim em um estado que de uma pessoa plena, de uma pessoa de fato espiritualmente forte, né? Ela se mantém nisso. Então, é esse caminhar diário que reflete na nova condição em Cristo. Outros textos que reforçam essa ideia outros textos que reforçam essa ideia são outros textos, na verdade, que reforçam a ideia é 1 Pedro 15, 1 Pedro 1, versículos 15 ao 16, que convoca, né, os crentes a serem santos, né, em todo o procedimento, e Romanos 6:22, que apresenta a santificação como fruto de uma vida entregue a Deus. Temos aqui 1 Pedro 1, versículos 15 ao 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E também em Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ser imitador de Deus, então, é viver com o pecado como exceção, né, ali combatida, não como prática tolerada. É alinhar desejos, escolhas e atitudes com o caráter santo de Deus, reconhecendo nossas limitações, mas mantendo, né, o coração voltado para uma vida que honra aquele a quem pertencemos. E como a gente pode, de fato, identificar, conhecer e saber o caráter de Deus? Aí, de fato, é quando somente a gente busca, né? Quando a gente busca, de fato. Mas a Bíblia, ela por si só, ela já expressa isso, né? Mas praticamente para a gente descobrir isso, meus irmãos, é lendo a Bíblia e buscando a Deus, né, ali em nossos estudos, a gente entenderá qual é o caráter de Deus. Deus, por exemplo, né, ele é longânimo, ele é compassivo, misericordioso, bondoso, ele também é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, a gente já citou, né? Ele também é um Deus de alegria, ele é um Deus também é, que, que não acusa para sempre, mas perdoa. Ou seja, né, meus irmãos, várias e várias características do nosso Deus, né? Quando a gente diz que ele é santo, praticamente não tem o que pensar, né? Santo reflete a tudo aquilo que é bom, né? Todas aquelas características, né, que de fato são boas, né? É uma forma da gente acabar ali dizendo, né, ali sobre o caráter em si de Deus. Então, espero, né, que os irmãos tenham entendido que ser imitador de Deus não reflete a perfeição, mas reflete uma vida direcionada com a vontade, com o querer, né, ali do nosso Deus. Praticamente de uma forma simples também, por exemplo, se eu estou pensando em fazer algo, né, basta eu pensar o que será que meu Deus acharia, né? O que será que Deus ele acharia se eu fizesse isso? A gente medita, busca a direção de Deus, a gente tá vivendo a vida, né? Alinhada com a vontade de Deus. Mas também vale ressaltar, né, ali, que também tem essa questão, né, de buscar de fato viver uma vida em santidade, uma vida que reflete todas as características, né, ali de Deus, embora que não perfeitamente, né? É praticamente nesse sentido, né, de uma forma resumida, né? E cabe a cada um de nós, né, ali fazermos e praticarmos isso. Então, espero que os irmãos tenham entendido, né, o que significa ser imitador de Deus, se ele é perfeito, né? É uma questão que pode surgir, mas creio eu que através desse breve tópico tenha sido explicado, né, aqui para os irmãos, que ser imitador de Deus reflete uma vida apartada do pecado, da prática do pecado, não de forma plena, mas uma vida que busca de fato viver sem pecado, né? Buscando ali refletir o caráter de Deus. E agora, né, saindo desse tópico, vamos agora falar sobre como nós podemos ser imitadores de Deus. Ser imitador de Deus se manifesta em atitudes concretas que refletem o seu caráter no cotidiano.
A Escritura não deixa esse chamado no campo abstrato, mas o traduz em práticas visíveis que evidenciam a vida transformada. Primeiramente, imitamos a Deus quando andamos em amor. Logo após a exortação de Efésios 5:1, Paulo afirma: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Diz aqui, versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O amor aqui não é apenas sentimento, mas essa entrega, assim como Cristo ele fez, né? Essa entrega, esse sacrifício, a gente também viu, e além da disposição, né, ali em favor do próximo, porque Cristo mesmo, meus irmãos, ele morreu sem que tivesse de pagar, né, por algo que ele mesmo fez de errado, não, mas ele pagou o preço por outras pessoas, por cada um de nós. E é esse que é o maior exemplo de amor, né? Porque tem passagem, se não me engano, meus irmãos, que fala que uma pessoa ela de fato poderia morrer até de fato por alguma pessoa boa. Eu não lembro exatamente se tem, se não me engano tem um versículo, né, que fala a respeito disso. Vamos até ver aqui a respeito dessa passagem. Então, acessando aqui Romanos 5, né, versículo 7 ao 8, meus irmãos, a gente vê aqui, né, esse versículo, né, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se a gente acessar aqui na NVI, né, aqui Romanos, capítulo 5, versos 7 a 8, vamos colocar aqui na NVI, para a gente ver. Romanos 5, versos 7 a 8, nós vemos, ó. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Ou seja, dificilmente, né, meus irmãos, alguém vai morrer por alguém, alguém que morra, né, ali. Alguém que morra, na verdade, pelo fato de alguém ali ter cometido uma falha, né, um pecado em si, né? Dificilmente haverá alguém que morreria, né, por essa pessoa. Diz aqui também, ó. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou, né, o quanto nos ama em que Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, dificilmente alguém morreria por alguém ali que obedece às leis, tal, essa questão. Mas nós vemos, né, o amor de Deus ali, em que Cristo, né, ele morreu por nós quando nós ainda éramos, né, pecadores, né? Então, esse sacrifício, essa disposição em favor do próximo, né, demonstrada por Jesus, que sendo nós maus, né, sendo nós pessoas que somos pecadoras, ele pagou o preço, né, por nós, né? Algo que nós deveríamos pagar, ele pagou por nós, e por isso que nós temos, né, a justificação em Cristo Jesus, né? E por isso que nós precisamos dele para sermos salvos. Esse mesmo princípio aparece em João 13, versículos 34 a 35, onde Jesus ensina que o amor mútuo identifica seus verdadeiros discípulos. João 13, 34 a 35, dito o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Também imitamos a Deus quando escolhemos, né, a santidade em nossas condutas, né? A gente já viu aqui sobre o amor, e agora abordando sobre as condutas, vemos que em Efésios 5, dos versículos 3 ao 4, destaca o abandono da impureza, da avareza e das palavras torpes, substituindo-as por ações que glorificam a Deus. Então, vendo aqui, 3 ao 4, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então, Paulo aqui destacando, né, que isso não deve refletir a nossa vida, né? Essas questões desse que envolvem o pecado, mas a santidade. Então, quando escolhemos a santidade em nossas condutas, nós também estamos ali buscando imitar a Deus, né, substituindo ações ruins por ações que glorificam, né, ao Pai. Esse padrão é confirmado em 2 Coríntios 7:1, que chama os crentes a se purificarem,
de toda contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Vemos aqui 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Outra forma essencial de imitação é viver na luz. Paulo declara que fomos chamados a andar como filhos da luz, produzindo toda a bondade, justiça e verdade, conforme Efésios 5, versos 8 ao 9, que diz, né, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Essa vida iluminada se opõe às obras das trevas e as denuncia pelo testemunho de uma vida coerente, conforme também ensina Mateus 5,16, ao afirmar que nossas boas obras devem glorificar ao Pai. Diz assim Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Conforme, no caso, abordando, né, aqui a santidade, né, ao bom testemunho, né? A gente viu aqui agora abordando sobre a imitação de viver na luz, né? Então, nós destacamos isso. Paulo agora, né, a gente viu ali em Efésios 5, ele abordando sobre a questão de nós sermos luz e não trevas. Então, também é uma forma da gente acabar ali escolhendo, né, de fato, imitarmos, né, a Deus. Então, primeiramente, em amor, a gente reflete, né, ali, de fato, a Deus em nossas vidas. Quando também escolhemos a santidade, né, que envolve todo o ato que a gente busca, né, ali, de fato, praticar a justiça, praticar ali, de fato, coisas boas, né, como a gente sabe, né, ali, atitudes boas, atitudes que refletem a Deus. Esse também é um padrão, né, uma vida apartada do pecado, mas também quando vivemos na luz, refletindo essa luz, né, para as outras pessoas que acabam se encontrando nas trevas, né, dessa forma também nós estaríamos demonstrando tanto o amor quanto a luz, além também da própria santidade. Então, meio que um ponto, né, meus irmãos, acaba puxando o outro, né? É isso que é interessante, né? Também, meus irmãos, imitamos a Deus ainda quando demonstramos misericórdia, perdão e compaixão. Efésios capítulo 4 orienta os crentes a serem benignos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou. Deus perdoou em Cristo, né? No caso, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa atitude reflete diretamente o modo como Deus se relaciona com o ser humano, conforme visto em Salmo 103, versículos 8 ao 12, que diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos atribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então, meus irmãos, que tenhamos essa fé de que Deus também ele é um Deus perdoador. E assim como ele é perdoador, ele é um Deus galardoador, né? Ele é um Deus que de fato também exerce a misericórdia. A gente também tem que buscar exercer a misericórdia em nossas vidas, né? Às vezes a gente também acaba esquecendo desse ponto, mas vale ressaltar isso. Exercer a prática da misericórdia, tá bom? Então, meditando a respeito desse tema, é bem importante também. E sobre essa questão, né, meus irmãos, de ficar ressentido, né, aqui não é uma mágoa em si, Deus ele não fica com mágoa, né, vale ressaltar isso, né. Ficar ressentido aqui é praticamente quando a gente erra e a gente sabe que Deus ele se entristece, né, Deus ele não se agrada daquilo, então Deus ele não fica ali toda hora martelando, toda hora ali triste e desapontado conosco, não. Ele afasta de nós nossos pecados, não nos retribui conforme as nossas iniquidades, mas ele afasta, né, de nós, claro que daqueles que o buscam, né? Porque se nós não permanecermos, né, ali em Jesus, se nós não permanecermos obedientes, aí acaba acontecendo ao contrário, né, em nossas vidas. Então, é importante a gente também meditar nisso. E por fim, né, meus irmãos, imitamos, né, a Deus ao viver em obediência e discernimento. Efésios 5:15 ao 17, né, Efésios 5:15 ao 17, exorta a andar com sabedoria, remindo o tempo e procurando compreender a vontade do Senhor,
É um tema bem interessante aqui nesse versículo, né, nesse capítulo. Acredito que até o que mais me chamou a atenção aqui nesse capítulo 5, né? Diz assim, Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, né? Então, além dessa questão, né, de remir o tempo, saber utilizá-lo, né? É bem importante isso. Vale ressaltar isso, né? A importância da gente remir, ou seja, não utilizar o tempo, né, ali para coisas que não têm proveito, né? Vale ressaltar que não que seja errado, por exemplo, eu ter um momento de lazer, um momento de distração, né? Ali um momento de refrigério, não é errado, mas que saibamos, né, ali remir o nosso tempo, pedindo também a Deus, né, esse auxílio, né? A palavra de Deus também diz, né, pra gente saber, né, ali eh, organizar, né, o nosso tempo em si, e como utilizamos, né, é de fato um presente que Deus nos dá, né? E claro que a gente só sabe e aprende, né, ali a utilizar o tempo da forma correta quando nós buscamos, né, a Deus. É aí sim que a gente aprende de fato como podemos utilizar o nosso tempo da forma correta e dessa forma seremos sábios, né? Além de que descobrir a vontade do Senhor vai envolver também algo bem interessante que é dito aqui na verdade, em Romanos 12, dos versículos 1 ao 2. Então, nós vemos aqui esse estilo na verdade, prosseguindo, né, sobre essa questão. Agora, esse estilo de vida, né, ecoa Romanos 12, 1 ao 2. Nós lemos Efésios 5, né, do versículo 15 ao 17. E esse estilo de vida, buscando compreender a vontade do Senhor, remindo o tempo e andando com sabedoria, vai acabar ecoando ali Romanos 12, 1 ao 2, que chama na renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vemos assim em Romanos 12, dos versículos 1 ao 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, ser imitador de Deus não é um ideal distante, mas o chamado prático que se expressa no amor, na santidade, na luz, no perdão e na obediência diária, evidenciando pelas atitudes a realidade de uma vida transformada pelo Evangelho. Então, é assim que a gente de fato acaba sendo imitador, né, ali de Deus, claro que não plenamente, não perfeitamente, mas uma vida em si que expressa, né, esse caráter de Deus, que expressa assim, em si a vontade de Deus, né, que é o amor. Temos também aqui a santidade, né, escolher a santidade em todas as nossas atitudes e condutas, imitarmos, né, e vivermos na luz, demonstrarmos perdão, misericórdia e compaixão, e obediência, né, e discernimento e tudo isso, né, acaba meio que puxando, né, um ao outro, um tá interligado ao outro e acaba que se a gente quer praticar um, a gente acaba praticando o outro, né? Então, por exemplo, como a gente abordou aqui, né, ser luz, né? A Bíblia ela nos chama, né? Jesus ele chama a gente a ser luz, né? Ele chama a gente a ser luz nessa terra. Se a gente é luz nessa terra, acaba que as pessoas que estão nas trevas, elas também buscam, né, ali a luz e a gente, pela misericórdia de Deus, né, claro que é o Espírito Santo de Deus que convence, né, e ilumina a pessoa, mas ele, né, nos utilizando, acabamos ali por passar, né, a de fato levar o conhecimento do reino, né, adiante e mais pessoas também podem ser iluminadas. E por causa disso a gente demonstra, né, ali o amor, né, uns para com os outros. Então, meio que uma coisa vai ficar puxando a outra, né, meus irmãos? A própria santidade também, se a gente quiser viver na luz, a gente também tem que viver em santidade. Então, é meio que uma coisa puxa a outra, né? Para demonstrar misericórdia, perdão e compaixão, a gente também tem que demonstrar amor. Além da vida de obediência e discernimento, acaba refletindo também o próprio amor, a própria viver na luz, né? Santidade. Então, um ponto puxa o outro. E dessa forma a gente acaba conseguindo praticar, né? É meio que uma coisa só em vários passos, né? Em vários tópicos, meio que se divide em vários tópicos, né? A gente pode dizer que, por exemplo, o imitar a Deus é o tópico principal
e meio que ele tem subdivisões de como a gente pode imitar a Deus, né? Ali, subdivisões que refletem ali passos de como a gente pode imitar a Deus. E espero que os irmãos tenham entendido, né? E agora, partindo para a conclusão, o chamado para ser imitador de Deus revela que a fé cristã não é apenas confissão verbal, mas expressão viva do caráter de Deus em nós. Não somos chamados a uma perfeição inalcançável, mas uma vida orientada pela santidade, pelo amor e pela obediência, como resposta à graça que nos alcançou. Imitar a Deus é permitir que aquilo que Ele é molde aquilo que fazemos, pensamos e escolhemos diariamente. Esse chamado nos confronta com a necessidade de coerência. A nova vida em Cristo exige uma ruptura contínua com o pecado e um compromisso sincero em refletir a luz de Deus em um mundo marcado pelas trevas. Quando andamos em amor, buscamos a santidade, perdoamos, vivemos a luz e discernimos a vontade do Senhor, demonstrando que pertencemos a Ele. E que somos, de fato, seus filhos. Assim, ser imitador de Deus não é um peso, mas um privilégio. É viver de modo que nossas atitudes apontem para quem Deus é, glorificando-o, não apenas com palavras, mas com a vida que testemunha o poder transformador do Evangelho, como a gente viu aqui em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, na verdade, a vosso Pai, que está nos céus. Então é assim que nós viveremos, vivendo uma vida em luz, vivendo uma vida de fato que reflete o caráter de Deus. A gente acaba sendo imitador de Deus, né? E para finalizar aqui, 1 Pedro 1, versículos 14 ao 15. Como filhos obedientes, não se deixem almodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, né? E somente mais uma questão, né, meus irmãos, aqui. A gente até abordou um pouco antes, né, para não se amoldar ao padrão desse mundo, né, em Romanos 12. Quando a gente passa por essa renovação, né, aqui da nossa mente, pela renovação do nosso caráter, da nossa vida em si, a gente acaba ali comprovando, né, a boa, agradável e perfeita, né, vontade de Deus, acabamos experimentando e vivendo ela de fato, né, em nossas vidas. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, né, através desse estudo. Aqueles que são novatos, espero que, né, e até aqueles, né, que acabavam podendo ter, né, essa dúvida entre os irmãos, espero que tenham entendido, né, aqui a respeito desse tópico, espero que tenha ficado claro para os irmãos, que os irmãos tenham compreendido plenamente como nós podemos ser imitadores de Deus. O que é que diz aqui Efésios 5:1, quando diz, sede, pois, imitadores de Deus? É isso que Paulo está dizendo através, né, desse versículo em si, dessa passagem em si. Então, espero que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham sido edificados. Deixo desde já, né, na verdade, mais uma vez, o pedido aos irmãos, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, né, ali, compartilhar em suas redes sociais. Tudo isso acabará, né, colaborando com a divulgação dessa pregação. E logo mais pessoas podem ser alcançadas por meio dessa mensagem que hoje eu vos trago, né? Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham compreendido. Pois também fui ensinado, né, em vários tópicos, várias coisas, né? A palavra de Deus, ela fala conosco, né? E a gente, de fato, tem que buscar praticar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente medita, aquilo que a gente, de fato, né, ali busca entender, né, através da direção que Deus, ele nos dá, né? Então, meus irmãos, agradeço a todos que vieram aqui ouvir essa breve meditação. Que Deus, assim, nos conceda uma ótima semana, uma ótima noite de sono e que o Deus de paz, né, esteja com todos nós em nome do Senhor Jesus. Assim, despeço aos irmãos, com a paz seja convosco e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.